Meu nome é Ana Paula, estudante do curso de Física da UAB, e hoje iremos falar um pouco sobre buracos quânticos. E para uma melhor explicação, a apresentação será dividida em buracos negros, o que eles são. Em seguida, iremos falar um pouquinho sobre o sumiço dos elefantes, isso é, o que a física quântica tem a ver com buracos negros. Em seguida, simulação, o buraco de minhoca quântico. E por fim, as nossas referências. Então, vamos lá. O que são? Astrônomos e físicos costumam definir os buracos negros como bolsões de matéria extremamente densos, objetos de massa tão incríveis e volume minúsculos que distorcem drasticamente o tecido do espaço-tempo. De modo geral, podem ser definidos como uma região do espaço em que o campo gravitacional é tão forte que nem a luz consegue escapar. Logo, podemos dizer que, quando uma estrela colapsa, depois de chegar ao final de sua vida, ela pode formar um objeto cósmico ultramaciço, tão denso que qualquer corpo que se aproxima dele é puxado para seu interior pela força gravitacional. Nem mesmo as partículas de luz, os fótons, escapam de serem sugados por ele. Daí a denominação buraco negro para esses ralos cósmicos. Como um buraco negro cria forças gravitacionais enormes e seu tamanho é muito pequeno, efeitos quânticos passam a ser relevantes, fazendo do mais bizarro corpo celeste um laboratório para estudar a união da gravidade com a mecânica quântica, a chamada gravitação quântica. Breve histórico. A expressão buraco negro foi adotada em 1969 pelo cientista americano John Wheeler, mas foi quando Albert Einstein escreveu a teoria da relatividade e concebeu o espaço e o tempo como um tecido elástico que sofre deformações de acordo com a massa e a densidade dos objetos que os estudos perante o assunto se aprofundaram. Bom, a teoria principal foi do alemão Albert Einstein. No ano de 1915, ficou conhecida como a teoria da relatividade geral. Uma década depois da teoria da relatividade, Einstein elaborou a teoria da relatividade geral, em que ampliou essa percepção levando em consideração a aceleração e a deformação que podem ser causadas no espaço-tempo. Assim, é atribuída a Einstein a explicação do comportamento dos buracos negros, validando assim a possibilidade de existência desses objetos no nosso universo. A teoria de Einstein foi importante no entendimento de como um buraco negro se forma, isto é, por meio de colapso gravitacional das estrelas massivas. Na década de 1970, novas proposições a respeito do funcionamento desses objetos foram elaboradas pelo físico inglês Stephen Hawking. Hawking foi responsável pela descrição dos fenômenos físicos que regem os buracos negros. Outras importantes contribuições de Hawking foram com relação à emissão de radiação pelos buracos negros, deixando de lado a ideia de que nada escapa de sua gravidade e também a noção de que, juntamente em decorrência da radiação que eles emitem, os buracos negros eventualmente morrem, isto é, desaparecem. Mais recentemente, no ano de 2021, a chamada radiação de Hawking foi confirmada por físicos do MIT, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos. Tipos de buraco negro. Primeiramente, temos os estelares. São aqueles derivados do colapso gravitacional das estrelas, que possuem pelo menos o triplo da massa do Sol. São os mais comuns no nosso universo. Em seguida, temos os intermediários. São aqueles com massa intermediária entre os estelares e os supermassivos. Logo, temos os supermassivos. São centenas de milhares e até bilhões de vezes mais massivos que o Sol e estão localizados mais comumente no centro das galáxias. Um exemplo é o Sagitário A, que fica no centro da Via Láctea. Sua formação ainda é incerta e acredita-se que pode ter se originado do colapso de aglomerados estelares, gases ou também da fusão de buracos negros menores. Aqui temos a primeira foto de um buraco negro, que foi tirada em 10 de abril de 2019 pelo telescópio Event Horizon. Como um buraco negro cria forças gravitacionais enormes e seu tamanho é muito pequeno, o efeito quântico passa a ser relevante, fazendo do mais bizarro corpo celeste um laboratório para estudar a união da gravidade, com a mecânica quântica, a chamada gravitação quântica, como foi falado anteriormente. Sumiço do elefante.
Mas o que é física quântica? Bom, a física quântica, também conhecida como mecânica quântica, é uma grande área de estudo que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximo do tamanho de moléculas, átomos e partículas subatômicas. Seu surgimento deu-se em 1920, quando o físico alemão Max Planck logrou explicar o mecanismo de emissão de corpo negro e a sua relação com um bizarro erro nos cálculos da época, chamado catástrofe ultravioleta. Bom, mas qual a relação de buracos negros e física quântica? Uma das consequências dos efeitos quânticos sobre o buraco negro é que esses corpos cósmicos podem evaporar. Um paradoxo relacionado com esse fenômeno se expressa através da seguinte pergunta: o que acontece com a informação contida no buraco negro depois que ele evapora totalmente? Se a informação contida no buraco negro fosse realmente perdida, a mecânica quântica teria de ser abandonada. Um dos sucessos da teoria das supercordas, a melhor candidata até agora para a unificação das 4 forças da natureza, foi resolver o aparente paradoxo da perda de informação em buracos negros. Essa teoria prevê que a informação contida no buraco negro expelida durante a evaporação. Isso faz com que o processo de evaporação de um buraco negro passe a ser consistente com os princípios da mecânica quântica. Simulações. Tecnologia em ação. Pesquisadores criaram uma simulação em um computador quântico e observaram a formação de um buraco de minhocas minúsculos. Eles anunciaram em novembro de 2022, na revista Nature, que conseguiram simular 2 minúsculos buracos negros através do computador quântico do Google chamado Sycamore. Os pesquisadores conseguiram transmitir uma mensagem entre eles através de um túnel no espaço-tempo. O principal objetivo da pesquisa foi ajudar a esclarecer um conceito conhecido como gravidade quântica, que busca unificar as teorias da relatividade geral e da mecânica quântica. Mas o que são buracos de minhoca? Bom, os buracos de minhoca também são chamados de ponte de Easton-Rose, nome dado em homenagem aos físicos que descreveram, Albert Einstein e Nathan Rose. Eles são túneis formados por enormes distorções no espaço-tempo, e são considerados portais que ligam 2 pontos distantes do universo. Apesar de não ter sido realmente comprovada a existência deles, eles são possíveis soluções para as equações da relatividade geral de Einstein. A mensagem teletransportada por eles eram informações quânticas, e o êxito da ação sugere se tratar de um buraco de minhoca atravessável. Além disso, os cientistas disseram que nenhuma ruptura no espaço-tempo foi criada fisicamente. Uma das grandes questões se concentra em saber se o teletransporte do buraco de minhoca pode seguir os princípios que estão por trás do emaranhamento quântico. Esse fenômeno quântico é melhor compreendido e até demonstrado no mundo real, graças a uma pesquisa vencedora do Nobel. Envolve a ligação de partículas subatômicas ou outros sistemas quânticos de uma maneira que permite o que Albert Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Entretanto, é importante ressaltar que ainda estamos longe de enviar pessoas, seres vivos ou outros objetos por esses portais. Os físicos acreditam que a descoberta é uma conquista técnica muito importante e uma da maneira de entender questões do nosso universo dentro de um laboratório. Indicações: ficção ou uma suposta realidade? Uma indicação ótima de filme para saber um pouco mais sobre o assunto ou apenas se distrair um pouco é Interestelar, que trata sobre viagem no espaço-tempo e consequências de certas atitudes. E uma série muito aclamada nos últimos tempos, que é Dark. Apesar da confusão mental que a gente fica no início, é excelente para se questionar o que de fato a gente sabe do universo. Nossas referências: obrigada pela atenção.